Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja lá que hora do dia você está vendo essa videoaula, onde você está, se está no busão, se está em casa, se está na cama, se está indo para uma festa, não importa, durante você está aqui assistindo essa aula e aprendendo, isso é muito bom. Você que vai cursar o Enem, um vestibular, e aí precisa saber sobre esse assunto importante que são as vanguardas europeias. E para vocês entenderem melhor o que são as vanguardas europeias, eu vou explicar o que significa essa palavra aqui, ó, vanguarda. Você sabe o que é vanguarda? Vanguarda é a parte frontal de um exército, que guarda o exército à frente. E esse termo foi designado às obras no início do século XX que estavam à frente do seu tempo, que traziam uma nova visão. Então, por isso que é vanguardas europeias. As vanguardas europeias aconteceram nas primeiras 2 décadas do século XX. E elas romperam com todas as tradições culturais do século XIX. Porque os artistas vanguardistas, eles queriam uma nova maneira de apreciar e refletir sobre a vida. Por isso algumas obras são bem diferentes e vocês vão ver ao decorrer do vídeo. As vanguardas europeias foram bem radicais e influenciaram manifestações artísticas em todo o mundo, inclusive no Brasil. O movimento modernista, que tem início em 1922, com a Semana da Arte Moderna, foi influenciada pelas vanguardas europeias. O que é bem interessante de comentar, a contextualização histórica da época é que teve a Primeira Guerra Mundial, que foi a Grande Guerra, que foi um grande conflito político entre vários países, houveram muitas mortes. A Revolução Russa, uma série de eventos políticos que aconteceram na Rússia que implantaram o governo soviético. Inclusive a Rússia fez parte da Primeira Guerra Mundial, mas ela teve que sair porque teve a revolução lá, não podia, né, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então ela teve que cuidar do país dela. A Belle Époque, que foi antes disso, né, foi uma época de revoluções culturais e de muita apreciação, era tudo muito bonito, tudo muito belo. E uma grande crise financeira na Europa. E também no decorrer da guerra, né, porque a guerra custa bastante dinheiro, envolveu bastantes recursos dos países, então muitos acabaram entrando em crise, inclusive a Alemanha, né, que assinou o tratado como responsável, como culpada pela guerra, então ela ficou bem ruim assim, saiu bem mal na história, né. As vanguardas europeias que se destacaram foram 5. Claro, teve outras e outras, mas as 5 que se destacaram foram cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. A seguir nós vamos fazer uma análise superficial em cada uma delas, então fica com a gente. O cubismo ele começou no início do século XX, em 1907, quando aconteceu a primeira exposição da obra As Senhoras de Avignon, em Paris. E essa obra, ela excluía totalmente os conceitos tradicionalistas da época, que eram os conceitos de beleza, de perspectiva, e dava início a um modo revolucionário. O Pablo Picasso, ele era considerado o grande mestre do cubismo, mesmo existindo outros 2 artistas também, que era o Georges Braque e o Joan Gris. E naquela época eles eram a favor da multiplicação dos pontos de vista. Eles lutavam para que não existisse apenas um modo de se pensar, apenas uma vertente de uma mesma coisa, de um mesmo pensamento. Então eles eram a favor das relações e não eram a favor das formas acabadas. Eles achavam que sempre tinha um novo pensamento, sempre tinha uma nova vertente. E eles se perguntavam muito o que era a realidade. E não existia, eles eram a favor de que não existisse um conceito certo do que era a realidade, e sim diferentes pontos de vista. A literatura cubista, ela também era manifestada pelo Guillaume Apollinaire em 1913, bem depois da primeira exposição da obra. E o Guillaume, ele
ele queria juntar a visão destruidora e futurista com a ideia de construção de algo novo. Essa era a ideia dele. E outra, além do cubismo ser expresso em obras artísticas, ele também era expresso em poesias. E ele juntava o ilogismo com a simultaneidade, com o instantaneamento e o humor. E essa poesia também era em prol das novas perspectivas, dos novos pontos de vista e da necessidade que o cubismo tinha de manter as novas ideias sempre relacionadas. Em 1909, na França, o movimento futurista, ou também chamado Manifesto Futurista, foi criado pelo artista plástico, escritor e também futurista da época, Philippe Tomasi Marinetti. O mesmo manifesto foi publicado em 1919 no jornal francês Le Figaro. O manifesto futurista ele tinha como ideia, como já diz, a movimentação, o futuro. Ele visava o futuro com ideias diferentes do passado, como por exemplo do classicismo ou da Bela Época, onde tudo era visto como bonito e o feio era totalmente excluído. O futurismo ele trazia outras ideias, como por exemplo as artes do futurismo, elas envolviam muitas cores e muita movimentação. E as três principais ideias do futurismo é movimentação, agilidade e agressividade. O futurismo, ele no modo acadêmico, pela parte da literatura, ele queria ser diferente. Por exemplo, ele não usava pontuação, não usava letras maiúsculas em início de frase, não usava vírgulas, e com isso queria trazer um choque para a sociedade. E nós temos os três principais autores, que seria o criador, que seria o Philippe Tomasi Marinetti, o Giacomo Balla, que era um grande artista da época, e também nós tínhamos o Mayakovsky, que era o que falava mais sobre a literatura. Já no Brasil, a gente tinha o Mário de Andrade. O Mário de Andrade ele fazia textos com ideias futuristas. Só que com o passar do tempo, ele foi criticado por um colega de trabalho. E com isso, Mário de Andrade parou de fazer textos com ideias futuristas pelo fato do futurismo ter sido ligado ao fascismo. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem a imagem do poste de iluminação do Giacomo Balla, que tem bastante cores vibrantes, bastante movimentação, porque era isso que o futurismo queria. Ele queria fazer uma mudança, queria tirar as ideias da época. O expressionismo surgiu na Alemanha em 1910 como uma reação ao positivismo ligado ao impressionismo. O movimento expressionista surgiu primeiramente na pintura e foi uma nova forma de enxergar a arte. No impressionismo, como diz o nome, eles mostravam a impressão da realidade, não o que realmente acontecia no mundo. E no expressionismo, eles resolveram trazer o que realmente eles sentiam. Então, o expressionismo era uma forma de mostrar os sentimentos dos autores. E normalmente era sobre melancolia, então era mais negatividade do que a positividade, que era no impressionismo. O movimento é muito influenciado pela Primeira Guerra Mundial e trouxe a obscuridade da humanidade, porque realmente mostrava o que eles estavam passando durante a guerra e mostrou muito sobre a ansiedade e a angústia que eles sentiam. Como, por exemplo, no quadro O Grito, de Edvard Munch, que retrata a angústia que, no caso, seria o Edvard mesmo, sentia durante a guerra. Na literatura, o expressionismo se desenvolveu em 3 etapas, de 1910 a 1914, de 1914 a 1918 e de 1918 a 1925. E os escritores criticavam muito a burguesia, o militarismo pela função da ditadura e a alienação da população diante a era industrial. Existiu apenas um manifesto expressionista que surgiu em 1918 e foi criado por Casimir Ed Smith, que procurava estabelecer os rumos que a nova visão impunha. O dadaísmo ele surgiu na Rússia em 1916. Ele surgiu como um jeito de uma arte fugir da lógica.
Eles estavam em uma reunião e o criador, Tristan Tzara, ele pegou uma espada e abriu um dicionário. E nisso ele botou a espada no dicionário e a palavra que ela parou foi Dada. E Dada não significa nada. Aí iniciou o movimento do dadaísmo. O dadaísmo, ele quer fugir da lógica. Ele quer que as pessoas interpretem as coisas em outro contexto. Ele quer coisas novas e ele é totalmente contra a arte normal. O dadaísmo, ele busca muito pensamento em outros aspectos. O Tristan Tzara, ele falava que o jeito de fazer um poema original, um poema real, ele era pegando um jornal, pegando todas as palavras desse jornal, cortando elas, botando num saco, aí desse saco mexia elas e começava a tirar. As palavras que tirassem iam formando na ordem um poema. Daí sairia um poema original. Segundo o Tzara, também, Dada não significa nada. É exatamente isso que ele queria trazer. Que o dadaísmo, ele era um movimento artístico sem significado, para as pessoas conseguirem raciocinar as coisas. E ele falava que o erro das manifestações artísticas era querer mostrar beleza, sendo que a beleza já estava morta. Que isso era passado, que isso não poderia mais existir. Ela foi a mais radical e a menos compreendida arte. Ela também era vista como uma arte infantil, porém era o jeito dele interpretar como estava o caos da época, porque era uma sociedade muito caótica durante a Primeira Guerra Mundial. Teve um pintor muito famoso que foi o Marcel Duchamp. Ele teve duas artes muito famosas. Essa aqui é o mictório. Ele queria representar que o mictório poderia estar em outros lugares, em outro contexto, e fazer as pessoas pensarem em que contexto aquilo poderia ser usado fora do habitual. E a outra arte muito importante dele é uma roda de bicicleta em cima de um banco, com o mesmo sentido, porque todas as artes deles era isso também. E outra arte muito famosa era que ele comprou os direitos autorais da Mona Lisa, e ele botou um bigode na Mona Lisa. E ele escreveu coisas em francês nela, tirando totalmente o sentido dela e levando isso para outro nível. Ele não era compreendido por muita gente. E nesse mesmo lugar que eles faziam as reuniões, onde foi começado o dadaísmo, eles também faziam apresentações. Essas apresentações começavam com pinturas, pessoas vestidas de coisas que não tinham sentido nenhum, falando coisas em várias línguas e fazendo muitas críticas às guerras da época. Então o dadaísmo, um pouco depois, evoluiu para o surrealismo. O surrealismo, ele é um movimento irracional e subconsciente. Ele propõe que o artista tenha uma fantasia sobre a arte que ele está fazendo. Ele foi criado em Paris por André Breton no século XX, no ano de 1924, em um momento de pré-Segunda Guerra Mundial e pós-Primeira Guerra Mundial. O artista surrealista, ele tem o ideal de que ele vai colocar na obra dele o impulso que ele tem na cabeça na hora. Então, ele pega a obra e ele registra o que ele tem para registrar, que é o contrário do racionalismo, que ele predomina a razão. Como ele aconteceu na Europa, no pós e no pré-guerra, a Europa estava passando por um momento crítico, onde o governo mandava muito na sociedade. Então a sociedade tinha que ter uma família ideal, a sociedade tinha que ter uma religião, e existiam muitos preconceitos naquela época. Então o surrealismo, ele não queria respeitar os ideais da burguesia, eles se rejeitavam a se impor nos padrões da sociedade. O surrealismo, ele teve a sua expansão por conta dos artistas dadaístas que, posteriormente ao dadaísmo, eles começaram a virar surrealistas. Então, teve a expansão do surrealismo por conta disso em vários países, a expansão mundial. O objetivo do surrealismo é apresentar imagens fantasiadas, sonhos, misturado com realidade, misturado com fantasia. Liberar a mente do teu consciente normal e produzir um fluxo de ideias.
surrealismo ele não tem uma data de término, porque há pouco tempo, por exemplo, no Brasil, havia artistas como a Tarsila do Amaral, muito famosa, que ainda era surrealista. O surrealismo ele se manifesta sem um senso crítico, ou seja, não tem senso crítico na arte surrealista. O surrealismo ele foi fortemente influenciado pelas teorias de Freud, que foi o primeiro psicanalista, foi o inventor da psicanálise. Assim como tem o surrealismo na arte, também tem na literatura, com a escrita automática. O que foi a escrita automática? A escrita automática é a mesma coisa que tu faz na arte, tu faz na escrita. Tu pega as tuas ideias e tu joga na arte. As pessoas escreviam sem ponto, sem vírgula, com umas palavras jogadas. Assim elas faziam a literatura na arte. André Breton foi quem fundou o surrealismo. E aqui tem alguns dos principais artistas, que é o Salvador Dalí, Juan Miró e a Tarsila do Amaral no Brasil. Tem algumas obras, que essa aqui é do relógio, que é a Persistência da Memória, de Salvador Dalí. O surrealismo, ele te joga uma arte e tem muitas interpretações. E uma dessas interpretações dessa arte é que o relógio, ele é um objeto duro. Não só pela consistência dele ser duro, mas também pelo lado de que o tempo não para. Então aqui o Salvador Dalí, ele tentou representar o tempo mais devagar, onde o relógio ficava mais mole. A Tarsila do Amaral foi uma figura surrealista muito importante no Brasil. E outra coisa importante é que o dadaísmo ele teve uma grande influência na criação do surrealismo. Uou, estamos de volta, galera, e agora que vocês já viram sobre as 5 vanguardas, cubismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo, vamos fazer questões sobre 3 questões vamos fazer de vestibulares sobre elas, porque não adianta a gente só ver videoaulas a gente tem que praticar também pro ensinamento aprofundar. Então vamos lá. As vanguardas europeias é correto afirmar, exceto letra A. Entre suas principais manifestações estão o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. Essa questão está certa, então ela não é a alternativa, porque aqui pede a errada, né? Mas ela está correta porque cita 5 vanguardas principais, que eu comento no início do vídeo, o local e o período que elas foram no século XX. Letra B. As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projetor artístico, cuja proposta era de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. Essa questão, ela está errada, ou seja, a alternativa certa é a letra B. Ela está errada porque eles não queriam retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura, eles queriam romper com isso, queriam, de maneira drástica, romper com todos esses ideais do século XIX. Agora eu vou continuar comentando a questão, mesmo a gente sabendo que a letra B é a alternativa correta, no caso errada, né? Letra C. As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental, de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. Essa questão está certa porque, como eu disse no início do vídeo, as vanguardas elas influenciaram movimentos artísticos em todo o mundo. E influenciou no Brasil o modernismo, que teve início na Semana da Arte Moderna em 1922. Letra D. A palavra vanguarda tem origem no francês avant-garde, que significa o que marcha na frente. Ou seja, as correntes da vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. Tá? Essa também a questão está certa. Como eu disse no início do vídeo, é a guarda, a parte frontal de exército, porque elas estavam à frente do seu tempo. Letra E. Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas da vanguarda em torno de uma única proposta. Contudo, estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar as artes e romper com os padrões clássicos. Essa questão também está certa, porque, como vocês viram, são 5 tipos e cada um é diferente um do outro, mas o objetivo deles é o mesmo, que é romper com os ideais clássicos do século XIX. Então, a resposta certa é a letra B. Próxima. Em A Negra, Tarsila estabelece um diálogo entre uma poética construtiva europeia e uma das vertentes do modernismo brasileiro. São elas, respectivamente. De cara, a gente já vê que a alternativa certa é a letra A, porque fala do cubismo. O cubismo ele exalta a visão de vários ângulos, por isso que
as obras tinham figuras geométricas, porque a gente poderia analisar de vários ângulos. Então, letra A é a questão correta. Vamos para a próxima. Essa aqui é da Universidade Federal do Amazonas. Vamos lá. A respeito do surrealismo, um dos movimentos de vanguarda relacionados ao modernismo brasileiro pode-se afirmar. Letra A. Pierre Gardner, que o sistematizou, declarava que as profundezas do nosso espírito abrigam forças capazes de superar o aparente equilíbrio da superfície. Essa questão está errada, porque esse moço aqui, o Pierre Gardner, ele faz surrealismo, que é outra vanguarda que não ficou tão famosa assim, então não é comentada, não faz interessante de saber. Letra B. Sua história se confunde com a de seu líder, Marinetti, que em 1909 lançou em Paris o Manifesto Movimento. Errado, porque essa parte aqui está correta, foi Marinetti que lançou o futurismo, mas não, já que ele lançou o futurismo, é a questão sobre o realismo, então essa questão está errada. Letra C. Teve como líder o romeno Tristan Tzara, que privilegiava a exploração do inconsciente, as narrações dos sonhos e as experiências hipnóticas. A partir dessa vírgula aqui até o final, isso está certo, só que a única coisa errada da questão é esse aqui, o nome do cara, porque esse cara ele é do dadaísmo, então por isso a questão está errada. Se fosse o André Breton, então poderia estar certo. Letra D. Tendo como referência o pintor Picasso, seus adeptos pegavam a deformação dos objetos naturais, privilegiando a subjetividade do artista. Questão errada, porque o pintor Picasso faz parte do cubismo. Vamos lá, letra E. André Breton está certo logo aqui, porque ele foi o cara do surrealismo, um dos principais, que lançou o Manifesto do Movimento em 1924, também está correto, considerava o racionalismo absoluto como algo absolutamente desprezível. Bom, está dizendo que o racionalismo é uma coisa totalmente ruim, desprezível. Ele considerava isso. Ele apoiava de que o imaginário deveria ser o foco, a imaginação, a fantasia, os sonhos, ou seja, a razão não entrava. Porque quando tem um sonho, muitas vezes é um sonho muito louco, né? Não é uma coisa assim normativa, real, então geralmente é uma coisa bem fantasiosa. Então essa é a questão certa, a letra E. E com isso, terminamos a nossa aula de hoje sobre vanguarda.